pessoal, boa tarde. Mais uma quinta-feira encerrando aqui na G7 Invest Imóveis. O nosso grande amigo e cliente Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Luiz adquiriu um imóvel na cidade de Estância Velha. E Luiz, fala pro pessoal aí, qual foi a experiência, o que tem a dizer sobre a aquisição desse imóvel conosco aqui da G7? A experiência foi fantástica, super recomendo a empresa. Todos, desde o início ao atendimento por uma ferramenta do WhatsApp até hoje, não deixou a desejar. Agradeço muito a todos, o G7 recomenda. Então, para quem está pensando em adquirir seu imóvel, é o lugar certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vem para a G7. Luiz, parabéns. Obrigado.